Eu vou começar aqui, ó. Depois eu mostro o roteiro, você já tem acesso ao roteiro, tá? No nosso o primeiro capítulo, ele trabalhou com esses 3 pontos, tá? Você fala assim, nossa, só 3 pontinhos. Aí você vai ver que são 3 pontos muito extensos. Definição de fenômenos de transporte, conceitos fundamentais para o fenômeno de transportes e o balanço material. Queridos, já de cara eu já adianto para vocês o que são fenômenos de transporte. Fenômenos de transporte são transferência de momento, mecânica dos fluidos, ou transferência de calor, ou transferência de massa. Vocês vão perceber que os fenômenos de transporte nada mais são do que o estudo daquela leizinha que a gente achava que era muito bestinha, que era a leizinha do Lavoisier, que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Toda essa disciplina gira ao redor disso, tá? Então, ó, fenômenos de transporte nada mais é do que o estudo do movimento do transporte de massas e calor. Massas, calor e líquido. Quando eu falar de líquido, estou falando de mecânica dos fluidos. Quando eu falar de calor, se chama transcal, transferência de calor. Quando eu falar de massa, transferência de massa, tá bom? Quando eu digo massa, transferência de líquidos, apesar do líquido ser uma massa, a gente trabalha eles meio diferentes porque o líquido tem particularidades que são inerentes aos líquidos, tá bom? Ah, e os gases também estão envolvidos quando eu falar em mecânica dos fluidos, ok? Então, ó, qualquer líquido, água, óleo, solvente, qualquer gás, ar, dióxido de carbono, gás venenoso, qualquer gás, qualquer líquido, estou falando na mecânica dos fluidos, tá bom? Bom, aqui na mecânica dos fluidos, vocês vão ter sempre leis e equações que estão relacionadas a essas leis. Mas independente da lei e da equação, depois vocês leiam isso, não deixe de ler, pelo amor de Deus. Independente disso daqui, tudo vai girar ao redor dessa formulazinha, ó. A taxa de entrada no sistema menos a taxa de saída do meu sistema é igual à taxa de acúmulo no sistema. Toda disciplina vai girar ao redor disso, tá bom? Vai continuar falando, vai falar das leis. Conceitos fundamentais. Queridos, para a gente dar cabo dessa disciplina, vão surgir alguns conceitos que vão misturar física e química ao mesmo tempo, tá? Bom, primeiro conceito que o professor Rodrigo tentou esclarecer: conversão de unidade. Existe diferença entre dimensão e unidade. Por exemplo, quando eu digo a altura é 9 metros, você entende que a altura é 9 metros. Você consegue dimensionar que aquilo tem 9 metros. Se eu falar para você que a altura é apenas de 9, fica faltando o quê? 9 o quê? Centímetro, metro, quilômetro. Então, aqui você não pode esquecer da unidade. Você vai ter que carregar a unidade durante o cálculo. Carregue as unidades durante o cálculo. Se você não carregar, as chances de você errar são muito grandes, tá bom? Então, ó, existe uma diferença entre dimensão, que é o 9, e a unidade, que é o metro, é o centímetro. Então, estejam atentos a isso, tá bom? E ele faz aqui um exemplo muito bacana para a gente poder começar a trabalhar conversão de unidades. Essa conversão de unidades ele vai fazer bastante durante esse tipo de conversão de unidades, ele vai fazer bastante durante o livro, tá? Vocês vão perceber que isso nada mais é do que uma regrinha de 3, que ele escreve de uma maneira diferente para poder ficar mais fácil a sua visualização. Então olha lá, ó, ele fala, temos os seguintes fatores de conversão. Uma milha são 5.280 pés, um pé são 12 polegadas, uma polegada 2,54 centímetros. Sabendo que a altura do Everest é de aproximadamente 5,49 milhas, converta isso para metros. Professor, ele falou milha, falou quantos pés tem uma milha, quantas polegadas tem um pé, quantos centímetros tem uma polegada. E ele está pedindo a altura em metros. Claro, porque você já sabe que um metro tem 100 centímetros, tá bom? São assim as atividades do Rodrigo, ok? Ele é uma pessoa muito inteligente, vocês vão sentir assim, ó, que o bicho gosta de pegar um pouquinho, a mão pesa, tá? Mas é porque ele quer balizar vocês por cima. Olha lá. Então, ó, a gente quer descobrir 5,49 milhas, tá bom? Olha o que ele faz. Ele escreve, ó, 5,49 milhas. Aí depois ele faz o seguinte, ó, ele havia dito aqui no enunciado que uma milha são 5.280 pés. Então ele coloca, ó, 5.280 pés representa uma milha. Depois ele fala assim, ó, e pé? Quanto que tem um pé? Aí ele coloca, ó, um pé tem 12 polegadas. E uma polegada? Ah, uma polegada tem 2,54 centímetros. Olha o jeito que ele faz. Ele vai colocando um do ladinho do outro, ó.
5,49 milhas. Uma milha tem tantos pés. Um pé tem tantas polegadas. Uma polegada tem tantos centímetros. 100 centímetros é 1 metro. Quando eu faço isso, multiplico quem está em cima, multiplico quem está embaixo, eu chego na resposta, ó. Milha corta com milha, pé com pé, polegada com polegada, centímetro com centímetro, só vai sobrar metro. 5,49 vezes 5.280 vezes 12 vezes 2,54, 8.848 aproximadamente, tá? E eu, de fato, eu conferi todas as contas, tá? Então tá certo. É um jeito simples que você encontra de poder fazer, para você evitar ficar fazendo um monte de regra de 3. Professor, me sinto confortável fazendo regra de 3. Posso fazer? Pode, desde que você não se perca, tudo bem. Mas vocês vão perceber que o livro ele adota essa linguagem, até mesmo porque vai chegar uma hora que se você ficar fazendo regra de 3, regra de 3, regra de 3, o exercício não acaba, tá? Agora o bicho vai pegar. Ele vai falar de frações mássicas e fração molar, tá? Vamos trabalhar com massa e vamos trabalhar com mol dos componentes. Fração molar, que vocês viram... Perdão. Por isso que eu me medico, tá, gente? É assim o dia inteiro. Fração mássica e fração molar, tá? Vamos ver o que é primeiro fração mássica. Ele havia dito o seguinte, ó. A fração mássica. Se você pegar a massa de uma substância dividida pela massa total de todos os componentes da mistura, você vai encontrar a fração mássica. Fração mássica a gente representa pela letra X. E a gente coloca aqui ó, no subíndice da letra X o que a gente está analisando. Por exemplo, nesse caso, eu estou analisando a fração mássica da substância A dentro da massa total. Então vamos supor que eu tenho lá uma tigela de água e dentro lá dessa tigela eu não tenho só água, eu também tenho, sei lá, corante. Eu quero saber a fração mássica do corante naquela minha mistura, ou seja, quanto que a massa daquele corante representa na massa da minha mistura, que é água mais corante. Isso é uma fração mássica, é a porcentagem de uma substância dentro do todo. Isso é fração mássica. E ele faz um exemplo, ó. Uma solução contém os componentes A e B. Lembra, a solução você vai misturar A e B, sendo 360 gramas de A, 700 gramas de B. Qual é a composição mássica desta solução? Ó, se a gente tem dois componentes, a gente consegue achar duas frações mássicas, a de A e a de B. Óbvio, tá? Queridos, primeiro, como que eu vou achar a fração mássica de A? A fração mássica de A é a massa de A pela massa total. Quem é a massa de A? 360 gramas. Quem é a massa total? 360 mais 700. Óbvio, tá bom? Então, ó, se você faz essa continha, dá 0,34. Agora, ó, vamos fazer para a fração mássica de B. 700, que é a massa de B, dividido pela massa da mistura. Achei 0,66. Observem, engenheiros. Se você só tem A e B dentro daquela tigela, com certeza a soma das porcentagens dos componentes A e B tem que dar quanto? Tem que dar 1. Isso, queridos, isso é verdade sempre. Vamos supor que você tivesse A, B, C, D, E, F, não importa, 1000 componentes. A soma das frações mássicas de todos os componentes tem que dar 1. Isso aqui, pessoal, ó, sabe o que isso significa? Significa que 0,34, 34% daquela solução é de massa de A. Significa que 66% de massa daquela solução é massa de B. Isso aqui é 100% da mistura, 100% da solução. Então, independente de quanto eu tenha, vai ser a soma daquelas frações mássicas, tem que dar 1, tem que dar 100%. Lei de Lavoisier. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Vocês vão ver que nos processos que a gente vai trabalhar, vai entrar massa, vai sair massa, mas a gente nunca vai criar massa do nada, jamais, tá bom? Isso aqui é extremamente importante, muito, severamente importante. A partir disso, a gente consegue ver fração molar. Fração molar é a mesma coisa, só que ao invés de eu trabalhar com a massa das substâncias, eu vou trabalhar com um mol das substâncias. Fração molar é o número de mols de uma substância dividido pelo número total de mols da mistura. Então, ó, fração molar é representada pela letra Y. E o subíndice vai representar a substância que eu estou analisando. Vai ser sempre assim, tá bom? Então, ó, fração mássica represento por X, fração molar por Y.
Fração molar nada mais é do que o número de mols da substância A dividido pelos mols totais daquela sua solução, daquela sua mistura. Olha esse exemplo. Qual é a composição molar de uma solução que contém os componentes A, B e C com 1 mol, 5 mols e 3 mols, respectivamente? Queridos, se eu tenho 3 componentes, ele me deu a massa molar de os mols, perdão, não é massa molar, mols de cada uma dessas substâncias. Se eu somar, eu tenho os mols da mistura. 5 mais 3 mais 1 vai dar 9, tá bom? Então, olha lá, vou achar a fração molar do componente A. São os mols de A, 1 mol, dividido pelos mols totais. 1 mais 5 mais 3, 1 por 9, 0,11. Se eu fizer a mesma coisa para B e para C, vou achar as frações molares de todos. Somando as frações molares, tem que dar o quê? Tem que dar 1. Óbvio, tá bom? Show? Vocês também vão ver que a gente consegue transformar fração mássica em fração molar. Para isso, você precisa descobrir o quê? Lembrar-se que número de mols nada mais é do que a massa do composto dividido pela massa molar do composto. Isso aqui são coisas diferentes. Eu sei que vocês não se lembram o que era um mol. Vou ver se eu consigo tentar. Vamos supor para vocês, vamos dizer que eu tenho 10 gramas de farinha. 10 gramas de farinha é a massa do meu composto, mas não é a massa molar do meu composto. Por quê? Para a gente entender massa molar, a gente tem que entender mol. Vou explicar mol rapidamente para vocês. Vamos supor que eu tenho 10 unidades de alguma coisa, 10 elementos de alguma coisa. Quando eu tenho 10 elementos de alguma coisa, eu digo que eu tenho uma dezena. Quando eu tenho 100 elementos de alguma coisa, não importa. 100 gramas, quando eu tenho 100 moedas, não importa. Se eu tenho 100 unidades, 100 elementos de alguma coisa, eu tenho uma centena. Se eu tiver 1000 unidades de alguma coisa, eu tenho um milar? Acho que é isso, né? Falhei. Milhar. Milhar, obrigado, valeu. Um milhar. Se eu tiver... Segura esse raciocínio, que eu até tinha deixado separado aqui. Se eu tiver 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades, entidades de alguma coisa, eu tenho um mol. Isso é mol. Sim. Se eu tenho 10 unidades, eu tenho uma dezena. Se eu tenho 100 unidades, eu tenho uma centena. 1000 unidades, eu tenho um milhar. Se eu tiver 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades, eu tenho um mol. Isso é um mol. Por isso que eu digo que, por exemplo, um mol de feijão são 6,02 vezes 10 elevado a 23 grãos de feijão. Unidades de feijão. Tá? De celulares, 6,02 vezes 10 elevado a 23 aparelhos de celulares. Mol, então, é uma quantidade. Agora, imagina, por exemplo, eu falo assim pra vocês, a massa do celular é 200 gramas. Você acha que a massa de 1 mol de celular vai ser 200 gramas? Não. Vai ser a massa dos 6,02 vezes 10 elevado a 23 celulares juntos. Por isso que massa e massa molar são coisas diferentes. Tá bom? Tipo pi, né? São coisas distintas. A partir disso, ele vai desenvolver o raciocínio, juntamente com o raciocínio de fração mássica, até que ele chegue que você consegue calcular a massa molar de uma mistura. Como? A massa molar da mistura vai ser a massa total da mistura, dividido pelo número de mols daquela mistura. Como eu havia dito para vocês, o que era o número de mols? Massa do componente pela massa molar. Olha o que ele vai fazer então. No lugar da massa total da mistura, ele vai colocar, número de mols vezes a massa molar daquilo. Número de mols vezes a massa molar. Por quê? Se eu tenho número de mols é massa por massa molar, a massa vai ser o quê? Número de mols, vou passar a massa molar multiplicando, número de mols vezes a massa molar. Isso me dá a massa do componente. Então, número de mols vezes massa molar, número de mols vezes massa molar, número de mols vezes massa molar para sempre. Dividindo pela somatória dos números de mols. Bom? Assim você consegue calcular qual que é a massa molar de uma mistura. Beleza? I don't know that song, but it makes no sense to me.
Finalmente, queridos, ele vai chegar aqui, ó. Nossa, esse troço agora o bicho vai pegar. Ele vai falar de balanço material. Eu acho que é algum dos computadores de vocês. Vamos lá então, ó. Balanço material. Será que é o meu computador? Enfim. Queridos, como tudo aqui, ó, a gente vai trabalhar... Gente, espera só, que barulho é este? Não tem barulho. Tá certo. Bom, pessoal, toda a nossa disciplina gira ao redor dessa formulazinha. Taxa de entrada de matéria no sistema menos taxa de saída de matéria no sistema é igual a taxa de acúmulo de matéria no sistema, tá bom? Vamos ver o que é a primeira definição do sistema. Imagina a gente um tanque contendo 100 kg de água lá dentro, que ó, como nessa figura. Eu digo sistema para se referir a uma parte arbitrária no processo que você deseja analisar. Nesse meu caso, eu vou analisar o sistema tanque. Então, ó, o meu tanque é o meu próprio sistema. Vocês vão ver que vai ter alguns exercícios que você pode definir vários sistemas. Sistema global, você pode olhar por partezinhas, os componentes daquele componente global e trabalhar cada um daqueles componentes como um sistema, tá? Então, sistema é onde a gente tem a definição de uma parte arbitrária do processo que a gente quer analisar. E também a gente vai falar muito de fronteira do sistema. Fronteira do sistema são as linhas imaginárias que dão forma ao meu sistema. No caso do meu tanque de água, a minha fronteira nada mais é do que o próprio tanque, ó. O desenho do tanque é a fronteira do sistema. Por quê? Se o sistema é o tanque, quem delimita o tanque são as linhas que os desenham. É o próprio tanque. Então, o próprio tanque, a casca do meu tanque é a fronteira do meu sistema. Tá. Agora vamos falar sobre uma coisa muito importante, tá bom? Olha aqui, ó. Tá vendo que não entra nenhum material e não está saindo nenhum material. Se não entra nada e não sai nada, você não consegue acumular mais matéria do que os 100 quilos que já está lá dentro, tá bom? Então, se a taxa de entrada de matéria no sistema é 0, a taxa de matéria que está saindo é 0, quanto que ficou acumulado? Ficou 0 acumulado. Os 100 quilos estão lá preservados. Lembre-se que eu estou trabalhando com quantidade, estou trabalhando com taxa. Se nada entra, nada sai, nada entra, nada sai, nada acumula. Agora vai falar o seguinte, ó. Observa que, e se a gente fizer entrar 50 kg de água por hora e tirar 50 kg de água por hora? Quanto vai ser a taxa de acúmulo lá dentro? Vamos ver. Se entra 50, se a taxa de entrada de matéria é de 50 e está saindo 50, não se acumula taxa nenhuma. Não se acumula matéria naquele sistema. Tá bom? Quando isso acontece, pessoal, e presta atenção no jargão, ó. Corrente de entrada. A gente fala que o que entra a gente chama de corrente, tá? Corrente de entrada, corrente de saída. Quando a corrente de entrada e a corrente de saída são iguais, nós estamos num sistema em estado estacionário ou num sistema em regime permanente. O que isso significa? Como havia dito e demonstrado, as correntes de entrada e saída são as mesmas, elas não mudam. E as condições do sistema permanecem inalteradas ao longo do tempo, tá bom? Nós chamamos de processo contínuo aquele em que a matéria entra ou sai do sistema sem interrupções. Então, se aqui, ó, essa água entra e essa água sai e em nenhum momento isso daqui para, nós temos um processo contínuo. Definindo então depois, definimos uma vez mais. Este sistema, ele está em regime estacionário, porque a taxa de entrada, a corrente de entrada é a mesma corrente que a corrente de saída, tá bom? E ó, vocês já perceberam que isso aqui que entra, quilos de alguma coisa por hora. Isso aqui é uma vazão, tá bom? Essa taxa de entrada é sempre uma vazão. Sempre uma vazão que sai, sempre uma vazão que entra, sempre uma vazão que acumula, tá bom? Isso aqui é vazão. Vazão mássica, vazão de massa. Tá entrando massa num período de tempo. Vazão de massa no período de tempo é vazão mássica, tá bom? Existem também regimes que não são estacionários, tá? Não são permanentes.
Ele demonstra aqui, ó, tá bom? Que são os regimes de estado não estacionário ou a gente diz de regime transiente. Porém, toda a nossa disciplina a gente vai pautar em sistemas de regime estacionário, sistemas de regime permanente, ou seja, taxa de entrada é igual a taxa de saída, tá bom? Nós sempre vamos trabalhar com esse tipo de sistema. Quando não formos trabalhar, ele vai avisar, mas é quase que impossível da gente trabalhar. Bom, pessoal, agora eu já havia dito para vocês lá no último exemplo que, vamos supor que entrava 50 kg de água e saía 50 kg de água por hora. Aqui, nesse outro exemplo, a gente tem 100 kg de uma solução entrando por hora e 100 kg de uma solução saindo. Esse regime é um regime permanente, taxa de entrada é igual a taxa de saída, então não acumula nada lá dentro. Beleza. Porém, essa solução ela possui componentes, ó. Parte água, parte é sólida. Ó, quando ele fala assim, ó, tem um componente água 0,50, isso aqui já é a fração mássica. Significa que metade daquela solução que está entrando é água. Então, ó, se eu tenho 100 kg de solução entrando por hora e eu tenho uma fração mássica da água de 0,5, significa que entra o quê? Entra 50 kg de água por hora. E daí na hora de sair, ó, fração mássica da água é 0,5 e a corrente de saída é 100 kg por hora. Então, de 100 kg de solução por hora, 50 kg de água por hora estão passando aqui. O resto é soda, ok? Falta um minutinho para essa nossa primeira parte se encerrar, depois nós voltamos para cá. Olha lá, ó. Ah, eu falei... E ó, tem um aqui dentro do tanque, tem 1000 kg de solução, ó. Tem 1000 kg de solução. Então, se está entrando essa composição e está saindo essa composição, aqui dentro tem também meio a meio, né? Tem 500 kg de água aqui dentro e tem 500 kg de soda. Mais uma vez, ó, ele vai mostrar para você que a taxa de entrada é igual à taxa de saída, então não acumula nada. Porém, depois ele vai começar a fazer o quê? Ó? Ele vai mostrar para você também que a taxa de entrada da água e a taxa de entrada da soda também não acumula. Ou seja, você pode analisar esta formulazinha não apenas para o todo, mas para cada um dos componentes. Na certa etapa de um processo industrial de balas e biscoitos, duas correntes contendo uma solução de açúcar, que é a sacarose, em água devem ser misturadas. Ou seja, para você fazer bala e biscoito, entre açúcar e água, vai virar bala e biscoito. Para isto, elas são despejadas em um tanque de mistura que apresenta uma única saída, conforme mostra a figura a seguir. Queridos, prestem total atenção. Sabe qual é a parte mais difícil dessa disciplina? Desenhar. Você desenhar o processo, a gente fala, faz um desenho do processo. Na hora que você desenha o processo, coloca as entradas e coloca as saídas, aí isso vai facilitar muito a sua vida, tá bom? Desenhem. Se você não desenhar, é impossível, você não consegue resolver. E não tô falando porque eu gosto de desenho, mas é porque não dá para resolver mesmo. Conhecendo as correntes de entrada e admitindo que a mistura seja homogênea e que o processo opere em regime estacionário. Sabe o que isso significa? Que taxa de entrada e a taxa de saída são iguais, ou seja, não se acumula nada lá dentro. Qual a fração mássica de sacarose na corrente de saída? Ou seja, vai entrar sacarose e água por duas correntes, ó. Olha como eu represento as correntes entrando nas fronteiras do meu sistema, ó. Meu sistema é aqui dentro, ó. A pá que vai misturar água e açúcar. Então, as duas correntes, tem duas correntes de entrada. Professor, quantas correntes de entrada eu posso ter? Quantas você quiser. Quantas de saída? Quantas o seu problema necessitar. Tá bom? Nesse aqui, ó, tenho duas de entrada, duas de saída. Ele diz que aqui, ó, na corrente A entram 30 kg de solução por minuto. E nesses 30 kg, 40% é sacarose e 60% é água nessa corrente. Isso aqui, queridos, isso aqui é a fração mássica. Ele está te dando a fração mássica dessa corrente, da corrente A. Aqui é uma outra corrente, apesar de ter sacarose e água em outra proporção, tá bom? 15% de sacarose e 85% de água, ó. Fraçõezinhas mássicas, tá bom? Professor, como é que você sabe que isso é fração mássica e não a fração molar? Porque ele disse assim, ó, qual a fração mássica de sacarose na corrente de saída? Tem um exercício no final desse capítulo que ele te dá fração molar e pede fração mássica. Ele te faz transformar, que dá um trabalhão da besta fera.
tá? Aqui não, ó, ele já tá te dando infração máxima e ele quer saber, ó, nesta corrente C, que é a corrente de saída, quando essa corrente de saída C, ela vai sair com quanto de sacarose e com quanto de água? Qual é a proporção daqui? É isso que ele está te perguntando. Professor, como isso é importante na indústria? Isso aqui, ó, faz o controle. Eu faço o controle dessa corrente para, nossa, tem tanto por cento de açúcar, esse biscoito está ruim. Tenho que mexer em alguma coisa para poder fazer esse biscoito ficar menos doce, esse biscoito ficar mais doce. Então, quem trabalha muito em indústria, viu, engenheiros de produção, engenheiros mecânicos, vocês trabalham muito com fenômenos de transporte, tá? Ainda mais se vocês forem responsáveis por setor de qualidade do produto final, tudo bem? Às vezes vocês vão precisar, tipo, entender de fenômenos de transporte para isso. Essa matéria é muito bacana, apesar de eu ter tido alguns probleminhas na faculdade com ela. Ela é muito bacana porque a gente vê muitas aplicações práticas, tá? Isso que o professor Rodrigo tentou fazer. Vocês vão ver que eu vou ficar babando ovo pro Rodrigo aqui essa matéria inteira, tá? Vocês que me aguentam. Olha lá. Então, ó, na corrente A, primeira coisa que você faz, ó, corrente A tem 30 quilos, 40% de 30, gente, é sacarose, 40% de 30 é 12 quilos. Ótimo. Gente, nem precisava fazer que 60% de 30 era 18 quilos, não é? Porque se eu tenho 30 quilos, 12 é de sacarose, o que sobra é água. Óbvio, tá? E lembra, isso aqui, queridos, é vazão. Toda corrente é uma vazão mássica. Massa que entra por minuto, tá? Corrente B tem 50 quilos. Se 15% é sacarose, 15% de 50 é 7,5. Então, aqui dentro está entrando 7,5 kg de sacarose por minuto e, ó, 42,5 kg de água por minuto. Beleza? Lembrando, taxas de solução taxas de entrada, as entradas de solução menos as de saída tem que ser igual a quanto? A 0. Não pode acumular nada. Por quê? Eu estou trabalhando com regime estacionário. Então, tudo que entra tem que ser igual ao que sai. É isso. Então, ó, quantas entradas de solução eu tenho? Tenho 2, A e B. Quantas saídas eu tenho? Uma, que é C. Olha como eu escrevo isso. A mais B menos C é 0, ó. As duas taxas de entrada menos as taxas de saída. Só tenho uma taxa de saída e eu tenho duas de entrada. Isso tem que ser igual a 0. Então, olha só. Se entra 30 quilos em A, entra 30 quilos de solução por minuto em B, menos C é igual a 0. Então, se entra 30 e entra 50, no final tem que sair quanto de solução? Tem que sair 80 quilos de solução por minuto. Queridos, quase que raciocínio lógico. Se entra 30 e entra 50, tem que sair 80 aqui, óbvio, tá bom? Essa disciplina vai trabalhar demais raciocínio lógico com vocês, tá bom? Se não sair 80, você está lá na fábrica, não está saindo 80 aqui. O que está acontecendo? Você deve ter um vazamento em algum ponto. Tá bom? Sabendo as correntes de entrada, você olha para a corrente de saída e fala assim, meu, eu tô com algum problema. Beleza? Olha lá. Porém, aqui, ó, tá saindo 30 quilos de solução por minuto. Desses 80 quilos, quanto que é de açúcar? Quanto que é de sacarose? É isso que eu quero descobrir. Porém, então o que eu posso fazer? Um balanço do material sacarose. Posso fazer um balanço por componente. A sacarose que entra em A, mais a sacarose que entra em B, menos a sacarose que sai de C tem que ser 0. Taxa de acúmulo tem que ser sempre 0. Lembra, fração mássica eu represento como? Pela letra X. Eu quero encontrar a fração mássica de sacarose, eu quero encontrar quanto sai de sacarose aqui em Czinho. Olha, presta atenção total no que eu vou fazer. Tá? Presta muita atenção. Tá entrando sacarose em A, beleza? Esse aqui é massa, esse aqui é sacarose. Você concorda comigo que se eu multiplicar a fração mássica dessa sacarose em A vezes a vazão A, a fração mássica de A da sacarose na corrente A vezes a vazão A, eu vou encontrar a quantidade de sacarose apenas, a fração mássica de sacarose que está entrando na corrente A. Pessoal, é sempre assim, tá? Você sempre vai escrever essas equaçõezinhas, ó. Sendo X sacarose, a fração mássica da sacarose, você sempre vai escrever assim, ó. A, B e C, A mais B menos C é 0, tá bom? Então, eu vou analisar, vou fazer esse balanço agora, vou fazer esse balanço para sacarose.
fração mássica de sacarose vezes a vazão da sacarose, mais a vazão mássica de sacarose na corrente B para a vazão B, menos a vazão mássica de sacarose em C para a corrente C. Peraí. Eu não sei por que motoqueiro tem moto tão barulhenta. Olha lá, gente. É sempre assim. Sempre vou fazer a multiplicação da fração mássica pela vazão daquela massa, daquela corrente. É sempre assim. E eu sempre vou fazer essa fração mássica por componente. Então, por exemplo, eu não tenho água e sacarose. Posso fazer isso para a sacarose, posso fazer isso para a água. Olha só vou fazer um parênteses antes de continuar a resolução do exercício. Quando vocês lerem um livro, vocês vão perceber isso. O professor Rodrigo vai falar de graus de liberdade da sua operação. Eu conheço uma equação, conheço duas equações, e eu consigo escrever em uma outra terceira equação. Eu consigo fazer esta fração mássica, essa análise de fração mássica para a água também. Então, eu teria, neste problema, eu consigo escrever 3 equações. E, balanço geral, balanço mássico geral, global, balanço mássico da sacarose, balanço mássico da água. Tenho 3 equações. Mas qual é a incógnita que eu quero descobrir? É esse X sacarose aqui, quanto a fração mássica de sacarose no composto C. Tá vendo que eu tenho que encontrar uma coisa e eu tenho 3 equações possíveis? Ou seja, eu tenho quantos graus de liberdade? 2. 3 equações menos uma incógnita, eu tenho 2 graus de liberdade. Isso significa que esse sistema é possível e determinado. Eu consigo resolver isso. Quando você olhar para o seu problema, vamos supor, vai chegar uma hora, gente, que ele vai pedir para você 3 frações mássicas. Você tem 3 frações mássicas e você só tiver 2 equações, você não consegue resolver esse problema. Ou seja, significa que você tem que analisá-lo novamente para você conseguir escrever mais equações. Isso é fenômeno de transportes. É basicamente isso que a gente faz em balanço de massa. Vamos supor que eu tivesse aqui, 5 componentes. Mas desses 5 componentes, eu só consegui, olhando para o meu sistema, olhando para o meu processo, eu só conseguia escrever 4 equações. Se eu tenho 5 coisas para encontrar e se eu tenho 4 equações possíveis, eu não consigo resolver. O que significaria que eu teria que olhar outro sistema dentro do meu sistema, por assim dizer, para ver se eu consigo encontrar mais equações. Então vamos dar cabo aqui, Então tem o balanço mássico geral. E agora eu quero escrever agora o balanço mássico de sacarose em cada uma das correntes. Então é fração mássica de sacarose na corrente A vezes a vazão da corrente, fração mássica da sacarose na corrente B vezes a vazão da corrente, menos fração mássica da sacarose na corrente C vezes a vazão dessa corrente C. Professor, qual que é a fração mássica da sacarose em A? 0,4, 40% de sacarose. Olha lá, 0,4 kg de sacarose por quilo de solução. Mas qual que era a vazão da solução A? 30 kg por minuto. 30 kg por minuto. Então, resolvi essa parte. Vou fazer a parte B. Qual que é a fração mássica da sacarose na corrente B? 15. 0,15. Vezes, qual que é a vazão dessa corrente B? 50 kg de solução por minuto. Coloquei lá. Menos, a fração mássica na corrente C? Não sei. A vazão de C, eu acabei de descobrir. Eu encontrei a vazão de C, Eu sei que é 80, tá? Eu sei que é 80. Ele vai deixar aqui para substituir depois, mas eu já sei que é 80. Então, eu vou resolver, 0,4 vezes 30 é 12, que você já tinha encontrado. 0,15 vezes 50 é 7,5. Então, tá. Isso aqui, vai dar 12, isso dá 7,5. Agora, vai pegar isso aqui, vai passar para o outro lado da equação, vai ficar positivo, Ficou positivo. E 12 mais 7,5 que eu tinha dá 19,5. Contudo, você sabia que esse Czinho vale 80. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai passar dividindo, Você sabe que por minuto, entram 80 kg de solução. Corta minuto com minuto, vai sobrar quilos de sacarose por quilos de solução. Você encontrou a fração mássica. Se você dividir 19,5 por 80, dá 0,2437. Ou seja, sabe quantos por cento sai de sacarose aqui em C? 24,37%. Então, com certeza, 100% de C
menos 24,37% é água, ou seja, vai sair 75,62% de água no final. Você encontrou a fração mássica de sacarose na corrente C. Pessoal, isso é um exercício clássico de balanço de massa. Conforme vocês vão percebendo, existem maneiras disso ficar cada vez mais complexo. Leiam o livro atentamente, tá bom? Ele coloca até assim, ó, cadê? Passo a passo, tá? Ele coloca assim, ó, estratégia para a solução de problemas. E vocês vão perceber que todos os problemas que ele resolve, ele segue esses 10 passos, tá? Todos. Vocês vão perceber também, antes da gente ir lá pro nosso... Não comecei a vivência ainda, tá? Nós podemos ter alguns processos no meio do nosso processo que nos auxiliem a dar mais eficiência para ele. O reciclo, o bypass e a purga, tá? O reciclo, o que é? O reciclo é uma corrente no processo que é alimentada em uma etapa anterior daquela que originou. Então, ó, se alimenta, corrente de entrada, corrente de saída. Tem um processo, tem um segundo processo. Nesse segundo processo, ele está fazendo um reciclo. Ele está pegando parte da massa, parte dessa massa aqui, ó, e está fazendo ela retornar para a alimentação. Então, quando a gente faz isso daqui, a gente procura eficiência no processo. Seria algo que... Porque esse reciclo normalmente ele envolve frações mássicas ou massa que seria descartada e que pode ser reaproveitada ainda para o próprio processo. Ou seja, você garante mais eficiência ao seu processo. Ele resolve aqui, ó, esse exemplo, e vocês vão perceber que ele resolve o exercício com o reciclo e depois ele resolve sem o reciclo, para mostrar que vai muito mais matéria sem o reciclo do que você fazendo o reciclo, para produzir a mesma quantidade de produto, tá? Muito interessante isso daqui. Você ainda vai ter... Nossa, esse meu ter saiu foda. Ainda vai ter o bypass, que é uma corrente do processo que pula uma ou mais etapas de um processo, unindo-se novamente em um estágio posterior. E a purga, que é quando você extrai, retira do processo objetos ou substâncias inertes, materiais indesejados. É um expurgo que você faz, né? Você tira as impurezas daquilo. Um exemplo de bypass. Bypass, corrente do processo que pula uma ou mais etapas de um processo. Então, você está vendo com a alimentação, ó, vamos supor que esse seja o seu processo habitual. Alimentação, corrente de entrada, processo, corrente de saída. Vamos supor a produção da Coca-Cola, ó. Alimento, tudo que eu tenho para alimentar, sai a Coca-Cola. Vamos supor que agora eu quero fazer uma Coca-Cola menos doce. Eu vou fazer um bypass. O que eu vou fazer? Vai ter o processo, mas se eu quero fazer menos doce ou mais doce, eu vou tirar agora uma quantidade de açúcar e vou colocar depois no final, depois que passar pelo processo. Isso é um bypass. E uma purga. Tem um processo... Ó, corrente de entrada, corrente de saída. Estou fazendo um reciclo. Normalmente nós fazemos purga quando nós temos reciclo. Por fazer vários reciclos, conforme nós vamos fazendo esses reciclos, vai sobrando aquela parte da matéria que não consegue mais ser utilizada para absolutamente nada. E ela começa, se você não retirá-la do seu processo, ela começa a alterar a composição do seu produto final. Então o que você faz? No momento do reciclo, você faz um expurgo. Você purga, você retira aquela impureza do seu processo. Tá bom? O Roberto, que trabalha aí na linha de produção, na indústria, já deve ter visto isso aí com muito mais frequência, né, Rô? Sim, esse aí você usa muito na linha de vapor, né? Ah, sim, com certeza. É que vai A chegar linha uma de hora que ele já vapor reciclou tem tanto. muita água. Sim, vai chegar uma hora que ele Ah, já reciclou tanto, cara, que vai sobrar aquela parte da matéria que não serve pra mais nada, você tem que dar um descarte apropriado pra ela, faz um expurgo, faz a purga. Queridos, essa foi a nossa revisão dessa matéria. Se você não leu se você não leu o capítulo, leia. Você precisa, ó, não leva pega esse final de semana, estuda certinho isso daqui, porque isso foi, assim, a superfície, tá? É a pontinha da iceberg do capítulo. Eu deixei de falar muita coisa, porque senão a gente não faz nada. O que vai acontecer agora? O professor Rodrigo preparou uma atividade pra gente e ele preparou um vídeo em que ele vai explicar essa atividade, tá bom? A gente vai assistir o vídeo.
Isso, Hamilton, guarde do seu coração. Vai dormir pensando em fração mássica e fração molar. Vocês vão perceber, queridos, que normalmente nós utilizamos mais fração mássica para trabalhar com líquidos e sólidos e fração molar para trabalhar com gases, mas nada impede que você trabalhe líquidos e massas em fração molar. Só não é habitual, mas pode acontecer, tá bom? Vamos assistir aí o vídeo do professor Rodrigo Orgeda, que fez a louca Britney Spears 2005 e raspou a cabeça. Aqui quem fala é o professor Rodrigo Orgeda, para dar início ao nosso primeiro Pocket Video, que é um vídeo com orientações para que vocês consigam fazer a atividade de vivência da forma mais eficiente e produtiva possível. A gente sempre vai ter a mesma rotina aqui. Eu vou passar alguns highlights. Esses highlights significam que são pontos mais direcionados que vocês vão precisar para conceito, para conseguir resolver o exercício, conversar um pouquinho sobre, também falar da estratégia que foi adotada para que isso aconteça. Lembrando, e é sempre muito importante ressaltar isso, que essa é uma disciplina mais complexa, é uma disciplina mais densa. Ela é muito interessante, é engenharia na raiz mesmo. A gente vai conseguir trabalhar muitos assuntos, só que alguns deles precisam de muita prática. Então pode ser que durante o exercício você entenda algumas coisas quando resolva, né? Mas é muito importante que você leia o livro com muita atenção, que você repita os exercícios, que você consiga entender quando você não entender alguma coisa. Gente, isso é muito importante, tá? Eu tenho muita dificuldade com essa matéria. O que que eu fiz? Como eu estudo? Eu lia tudo, ia fazendo um resumex e todos os exemplos que ele dava eu refazia. Eu lia o exemplo, depois eu tentava fazer sozinho, tá? Isso vai ajudar vocês demais a vocês entenderem essa disciplina. Então essa dica é muito importante. Depois você pode entrar em contato com o professor mediador para tirar essas dúvidas. Bem, o objetivo principal dessa atividade de vivência é basicamente abrir um exercício. Significa o quê? Que vocês vão receber alguns comandos do que deve ser feito nesse momento. Até porque eu entendo que quando a gente está começando a fazer alguns exercícios em relação à balança de massa, que é o tema dessa primeira unidade, é um pouquinho mais complicado. Então você precisa de um certo comando. Faça isso. Adote uma unidade de base, uma base de cálculo, ou qualquer coisa do tipo. Só que o diferente... Pessoal, eu havia esquecido de explicar para vocês base de cálculo, tá? Vocês vão ler no livro que muitas vezes vocês viram que a gente está trabalhando com proporções, não é? Às vezes nós não temos, por exemplo, qual é a corrente de entrada. O que a gente faz? A gente adota uma base de cálculo. A gente chuta um número, fala assim, tá entrando tanto. Aí você calcula todo o processo para aquele número. Porque o que você realmente importa é o que? São as frações com que você está trabalhando. Se você mudar depois a entrada, como as frações são sempre as mesmas, a conservação da massa se mantém. Então, base de cálculo, quando ele fala, é isso. Vocês vão ver que muito no livro ele vai falar assim, vamos adotar uma base de cálculo de 100. Significa que ele vai calcular tudo aquilo para o número 100 e depois ele pode calcular para qualquer outro número que você quiser, tá bom? Você escolhe a base de cálculo que você quiser utilizar, mas normalmente ele fala, olha, adota uma base de cálculo de tanto. O essencial disso é que eu vou fasear os exercícios, então não é um exercício que você faz de uma vez só, para que você entenda exatamente como os conceitos foram aplicados ali. Caso contrário, a gente ficaria sempre na mesma estratégia. A gente te fala um conceito, aí às vezes parece um pouco abstrato naquele momento, só que quando você aplica no exercício, aí fica muito mais fácil de prestar atenção. Em vários momentos dentro do exercício, algumas perguntas serão feitas, como por exemplo, por que você adotou essa equação e não a outra? Né? Qual seria o impacto de você ter adotado a outra? Que tipo de fração você está utilizando aqui? Uma fração mássica ou uma fração molar? Estou ressaltando que é muito importante que você faça a leitura do livro, que você veja as aulas conceituais. Também temos aulas extras em relação a esses exercícios. Pessoal, vocês vão perceber que
As aulas conceituais não estavam lá. Por quê? O que aconteceu? O professor Rodrigo gravou essas aulas conceituais em fevereiro. Só que quando eles foram postar no estúdio de vocês, eles postaram em baixíssima qualidade. O cara, acho que na hora que foi postar o vídeo, ele tava assim, ó. Tava na Disney. Então eles retiraram tudo para poder repostar tudo em alta qualidade, tá? É por isso que acho que ainda não estão lá as aulas conceituais. Exercícios e na aula ao vivo, obviamente, eu vou direcionar muito bem em relação aos exercícios que devem ser focados. Vale ressaltar também que o livro foi pensado para os alunos que têm um grau de detalhamento maior, que quer saber como é que funciona aquilo especificamente, ou aplicado a outro tipo de contexto. Então sempre funciona assim, a gente tem um livro que ele deve ser mais robusto, ele deve ser maior, porque é ali que você vai procurar também outros fatores que você precisa. A gente tem as aulas conceituais, as aulas extras, que a gente dá uma filtrada, e daí na aula ao vivo faz a integração entre o conteúdo e a prática, né? Então vocês vão precisar praticar muito. A palavra de ordem é pratique, porque vocês vão desenvolver algo que é muito bom, um raciocínio lógico. Não é de um dia para o outro que isso acontece, vai ter que realmente colocar ali no papel para conseguir entender. Bem, eu vou começar aqui a apresentação só para dar aquela orientação bem rápida sobre o que deve ser feito nessa atividade de vivência. Aqui. Bem, a gente está aqui na unidade 1, faremos um exercício relacionado à unidade 1, que é extremamente importante. Talvez até faremos uma outra sobre o balanço de massa na unidade 2 também, porque a gente precisa praticar realmente esse tipo de conceito. Conforme eu já falei, em aula conceitual, em aula extra, repeti em aula ao vivo, o balanço de massa ele é extremamente importante dentro da indústria, basicamente porque você vai dizer assim, olha, de acordo com o que a gente entrou de matéria-prima, eu tenho que ter essa quantidade de saída. Se eu não consumir nada numa reação química e eu não gerei nada, eu deveria sair com a mesma coisa, porque eu não tenho nenhum acúmulo, seja positivo ou negativo. E muitas vezes a gente tende a pensar que o balanço de massa é algo que poderia ser aplicado só em escala industrial, mas não. A gente pode aplicar no dia a dia e é exatamente essa proposta que eu estou trazendo aqui. Por quê? Porque é um balanço de massa para fazer uma geleia de morango até. Fica aí, né, Eu a adoro. minha dica para esse momento, que a gente possa fazer isso. O que é fazer uma geleia de morango? Seria basicamente você misturar a fruta com açúcar. Só que o que acontece? Quando eu tenho uma saída, às vezes eu preciso de uma certa concentração. Isso também vai acontecer na indústria. Você não faz uma geleia, mistura lá o morango e o açúcar e pronto. Lá no final você tem que fazer uma medição das características do produto, correto? E às vezes eu vou querer uma concentração, por exemplo, de 65%, 70% de sólidos. Dependendo da minha concentração, algumas variáveis irão ser modificadas, beleza? Por que eu escrevi aqui roteiro de aprendizado ativo fórum? Porque é um exercício muito parecido, talvez quase igual ao do fórum. Eu mudei um parâmetro. E é bom que você saiba que ao mudar um parâmetro, vários valores vão se alterar. Isso tem que ficar muito claro dentro da disciplina de fenômenos. Eu vou começar a chamar essa disciplina de fenômenos de transporte por Fenotran, que é o que a gente sempre conhece, sempre fala assim para facilitar. E Fenotran é basicamente isso mesmo. Dependendo da sua entrada, talvez você tenha ali um resultado diferente no meio do cálculo, que vai culminar em modelos diferentes que você vai ter que adotar até finalizar o seu problema. Então, é basicamente isso que tem lá no fórum. Você vai misturar o açúcar e o morango em uma etapa. Já vou mostrar como é que a gente divide essas questões de etapa. Eu já falei isso em aula também. Então, mais uma vez, é primordial que você tenha lido o livro, feito os exercícios, visto as aulas conceituais, aula extra, para conseguir fazer isso daqui com maior sucesso. E por que isso vai ser importante? Porque você vai colocar na prática, você vai se perguntar se você conseguiu realmente entender os conceitos.
Fenotran é basicamente em relação a conceitos. Eu não indico em momento algum que você tente decorar um exercício. Você precisa entender como se faz. É basicamente se você tivesse ali numa indústria em que você precisa resolver um problema. Gente, por isso que eu me medico, tá? Nossa senhora. Né? E ao ter que resolver o problema, agora você sabe exatamente que tipo de ferramenta, que tipo de estratégia você vai utilizar. 2 pontos que serão perguntados ali. 2 pontos não, a gente pode encarar isso como um ponto só. Eu vou perguntar no exercício basicamente a diferença entre fração mássica e fração molar. Então é importante que você relembre exatamente, né, que a gente tem a fração mássica ali onde você pega a massa de um componente e divide pelo total. Lembrando que quando, por exemplo, é porcentagem, você poderia falar 80%. Se é fração, isso vira 0,8. É algo que tem que ser bastante rápido na nossa mentalidade. E fração molar é quando você pega o número de mols de um dos componentes e divide pelos mols totais. Eu já falei também em outras oportunidades que a gente tende a pensar de início que nós trabalhamos só com 2 componentes. Né? Imagina que você tem um fluxo lá, um fluxo de caldo, de cana, eu sempre falo isso. E ali você poderia dividir em apenas 2 componentes, poderia falar, olha, eu tenho 80% de água e 20% de sacarose, ou 20% de açúcar, que seja. O que acontece é que podem acontecer de ocorrer de ter mais de 2 componentes. O que a gente sempre sabe é que a somatória de todos os componentes em uma mistura, em um fluxo, vai ter que ser igual a 1. Então, por exemplo, se você tem 3 componentes, você sabe qual é a fração de um do componente A, você sabe qual é a fração do componente B, com esse conceito aqui, sabendo que a somatória tem que ser igual a 1, você consegue tirar ali a fração mássica do componente C por essa diferença, né, que é o que está faltando. Então, muita atenção aqui, porque em algumas correntes ali do processo, eu falo qual que é a fração de um deles, eu não falo o outro. Mas você sabe que só tem 2 componentes, a somatória dos 2 tem que dar 1, se eu forneço um valor, o outro automaticamente é estimado. E que fronteira do sistema? Eu vou dar uma dica também, além do fórum, claro. Então o exercício está lá, está resolvido, é um belo de um pontapé inicial para que você consiga desenvolver. E lembrando que o diferencial é que você vai ter a oportunidade de abrir o exercício. Ao abrir o exercício, você vai entender exatamente o conceito e quanto mais rápido você entende o conceito, menos você vai ter que praticar em outros exercícios. Porque a partir do momento que o conceito está apropriado, você consegue pegar um monte de problema e resolver, né? Você sabe como aplicar. Lá nesse exercício proposto, que é dessa atividade de vivência, a gente acaba podendo dividir 2 processos que você tem, né? Você mistura o açúcar e a fruta, que é o morango. Então a gente fala ali como se fosse um processo de misturador. Poderia até colocar isso aqui como esse processo E1. Vou colocar uma apontadora laser para a gente deixar mais claro. Então aqui você poderia falar que é o misturador. E aqui a gente fala que é o aquecedor, porque depois você precisa aquecer o açúcar com a fruta, os sólidos da fruta, que é o morango, com a água, para você concentrar, né? Então são processos diferentes. E o que é importante? É que você pode dividir esse processo em algumas fronteiras. Você fala assim, olha, eu vou analisar só esse primeiro processo, então eu tenho as entradas aqui e uma saída desse processo. Isso aqui é só um fluxograma, um diagrama de processo generalizado, ok? Você pode analisar só o segundo processo, o sistema do segundo processo, ou você pode analisar o processo como um todo. Você pode fazer balanços materiais de um processo como um todo. Lembra que eu havia dito para vocês? Olha, turma, às vezes vocês vão ter que olhar fronteiras diferentes para poder encontrar números de equações suficientes para você responder a sua questão. É dessa análise que a gente vai tirar aqueles vários números aquelas várias equações para resolver um problema. Ou seja, dentro de um problema, às vezes você vai conseguir resolvê-lo com uma fronteira,
analisando para 2 fronteiras, analisando para 3 fronteiras, para que você consiga todas as equações possíveis. Você pergunta, professor, qual que eu devo usar? Isso é você que deve saber. Depende muito do que ele quer calcular. Então, se eu quero calcular, por exemplo, o P1, eu poderia fazer aqui um balanço do sistema global, né? Porque eu tenho aqui a entrada F1 e F2, que seria igual às duas saídas, P1 e P2, como eu poderia também fazer um balanço desse sistema 2, em que eu tenho a entrada W e uma saída P1 e P2. Então, depende muito do que o exercício vai pedir, o que você quer encontrar, né? E quais alternativas, quais ferramentas você vai utilizar para conseguir encontrar esses valores intermediários. Esse exemplo 7 é um exemplo que foi resolvido, se não me engano, no extra. Eu estou trazendo ele só para que você também tenha uma base de referência para conseguir adotar uma base de cálculo. Eu já falei quando a gente utiliza uma base de cálculo. Nós utilizamos uma base de cálculo quando você quer saber uma relação entre duas correntes. Por exemplo, aqui nesse exercício, ele quer saber a razão das correntes R e P. Significa o quê? Que se eu adoto uma base de cálculo de 100 kg aqui por hora em F, eu vou ter um valor de R e um valor de P. Se eu adoto 200 kg por hora, eu vou ter um valor maior de R e um valor maior de P. Contudo, dividindo R por P com 100 ou R por P quando você usa uma base de cálculo de 200 kg por hora, você vai chegar na mesma razão. Então, a gente utiliza uma base de cálculo quando você quer estimar a razão entre dois parâmetros, ou quando você quer descobrir qual é a composição dessa corrente. Você quer saber, por exemplo, se eu não estivesse aqui, qual é a composição dessa corrente R? Você falaria 50% de NaOH, 50% de H2O. Funciona isso. Agora, quando que você não utiliza a base de cálculo? Quando o exercício perguntasse quanto exatamente você quer produzir. Se ele falasse, olha, você quer produzir 300 kg por hora dessa corrente P, que deve ser o produto P. Aí, com esse valor, você tem que encontrar uma entrada, que é um valor específico para isso. Bem, as minhas dicas são essas. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro o direcionamento. Vale lembrar aqui que você vai ter que estudar bastante mesmo, vai ter que fazer os exercícios várias vezes. Queridos, eu sei que falta mais 1 minuto e meio para se encerrar essa nossa terceira live. Vou mostrar para vocês, então, a partir disso, qual foi o roteiro que ele havia programado pra gente, tá? Eu sei que já tá dando quase 10 horas, tá? Tá quase 10 horas. Eu me alonguei muito fazendo a explicação teórica. Vou começar a cortar essa explicação teórica, tá? Vou ser mais sucinto. Mas eu precisava dessa explicação mais teórica pra gente conseguir fazer alguma coisa, começar alguma coisa. Essa live vai terminar, daí a gente vai voltar e eu vou explicar mais ou menos. Eu sei que a gente vai passar um pouquinho das 10, mas eu vou explicar mais ou menos o roteiro. Esse roteiro resolvido passo a passo do jeito que ele está aqui, ele já está disponível para vocês. Se ele não estiver no fórum da disciplina, ele estará na sala do café da disciplina, mas o roteiro está lá. Caso não esteja, depois eu posso enviar para vocês no grupo também, mas ele tem o passo a passo e é um passo a passo bem detalhado, tá? Ele havia falado, pessoal. Aqui. Nós vamos falar nesse estudo de caso, nós vamos trabalhar o quê? Aplicação do balanço de massa no dia a dia, nós vamos criar uma geleia de morango, ok? Olha lá, preparo de uma geleia de morango. Os morangos possuem 15% de sólido e 85% de água em massa. Já sei que vou trabalhar então com fração mássica. Para fabricar geleia de morango... Então, olha lá, pessoal. Deixa eu pôr aqui do ladinho. Quando ele fala aqui, ó, os morangos possuem 15% de sólido e 85% de água, em massa isso é fração... Oi.
Você pode seguir com o mouse onde você está comentando, por favor? Você não tá vendo? Não tô, mas você tá, às vezes dá volta, olhar ali, se perde. Se puder, se não puder, não tem problema não. Ah, fazer assim. Assim, ó. Não seguindo isso que você está explicando é mais fácil para a gente entender, acompanhar. Ah, vai ficar fazendo assim. Não tá vendo nada ainda. Não, segue a bola, vai lá. Você tá vendo meu PDF? Tô. Você tá vendo a minha mãozinha? Não. Não? Não, por isso que eu tô falando. Tem onde, a gente fica perdido onde você tá falando. Ah, eu achei que vocês estivessem vendo a minha mãozinha. E essa minha Ah, saída. não, tá só o PDF aberto. A mãozinha parou. Ah, A mãozinha tá escondida. ai. Então, peraí. Agora faz sua mãozinha assim. Isso, garoto. Quando eu faço assim, ó, vocês enxergam? Agora sim. Sim. Então tá. Olha lá. Os morangos possuem. E a setinha preta? Tô vendo não. Então vou seguir assim, ó. Os morangos possuem 15% de sólido e 85% de água, em massa, tá? O que significa isso? Que eu estou trabalhando com frações mássicas, tá bom? Para fabricar a geleia de morango, os seguintes processos devem ser realizados. Processo 1, misturador. E o processo 2 é o aquecedor. Então, ó, 2 processos serão necessários. No processo 1, misturador, deve-se misturar morangos amassados com açúcar em uma proporção de 45 por 55, ou seja, 45 partes de morangos para 55 partes de açúcar. Por exemplo, se você coloca 450 gramas de morango, deverá misturar com 550 gramas de açúcar. Questão de proporção, né, bens? Olha lá. Então, isso vai acontecer lá no misturador. Lá no misturador vai acontecer o processo que você vai misturar morangos e açúcar. Para quem nunca fez geleia, é assim, tá? Você faz na panela, você coloca coloca a fruta e coloca o açúcar. E mistura, você maceta aquilo, tritura aquilo. Então, você está no misturador. Lá no aquecedor acontece o seguinte, ó. A mistura, que é o morango e o açúcar, que saiu lá do misturador, deve ser aquecida a fim de evaporar a água até que a mistura atinja uma concentração de sólidos igual a 72% em massa. Ou seja, misturou, você vai aquecer para quê? Para que a água evapore e assim a geleia vai ficar consistente, tá? É assim que a gente faz geleia. A gente aprende Fenotran e geleia. Faz os dois ao mesmo tempo. Considerando que o açúcar é um composto de 100% de sólidos, calcule quantos quilogramas de morangos serão necessários para fabricar 1 kg de geleia. É isso que eu quero saber. Eu quero fazer 1 kg de geleia. Minha corrente de saída é 1 kg de geleia. Quanto de açúcar eu tenho que pôr? Perdão, quanto de morango eu tenho que pôr lá dentro para sair no finalzinho 1 kg de geleia? É isso que ele quer fazer. Gente, a fase 1. A primeira fase sempre vai ser desenhar. Quer ver? Fase 1. Esquematiza os processos em um diagrama indicando onde cada uma das 5 correntes estão alocadas, bem como suas composições. Morangos representado por M, açúcar por A, morangos açucarados por MA, água por AG e geleia por G. E identifique as variáveis faltantes nos dois processos. Vamos fazer isso. Olha lá. Esse é sempre o primeiro passo. Desenhar o seu processo. Deixa eu aumentar aqui a... Vou desenhar esse processo, ó. Lembra então que entra morango. Desses morangos, 0,15% eram sólidos e 85% era água. Entra lá no misturador. Entra o que também? Entra açúcar no misturador, ó. Ele é 100% sólido o açúcar, então isso é 100%, é 1. Entra quanto de água? Entra 0. Acontece esse primeiro processo, transfere-se toda essa massa de morangos açucarados para dentro do aquecedor. Só que aqui, ó,
Durante o exercício, ele ainda não me disse a porcentagem de sólidos nem de água que essa mistura de morangos açucarados tem. E eu vou ter que descobrir. Lá no aquecedor, ele falou assim pra mim, ó. No final, a geleia vai sair com 72% de sólidos. Se sai 72% de sólidos, significa que o resto é água. E no aquecedor, a função do aquecedor é tirar a água. A água, gente, não tem sólido. A água costuma ser só água mesmo. Então, ela tem 0 de sólidos e ela 100% água, ela é 1. Isso, pessoal, é desenhar o meu problema. Isso aqui é a parte mais difícil do exercício. Ó, observa. Agora vamos voltar e responder as questões ali em cima que ele havia deixado para nós. Primeira parte era desenhar, eu já desenhei. Perguntas. Ele faz uma pergunta, ó. Quantas correntes de entrada no processo o processo 1 possui? Como a gente está vendo, ó, o processo 1, que é o misturador, possui duas entradas, ó. Essa de morango e essa que é de açúcar. Então, olha lá. Já respondemos. Aqui, ó, processo 1 tem essas duas entradas. E o processo 2, quantas entradas ele tem? O processo 2, ele tem uma entrada e duas saídas, tá? Interpretação de desenho. E ele vai perguntar assim depois, ó. As frações são mássicas ou molares? Já vimos que são frações mássicas. E quais são as composições faltantes? Como a gente havia visto, as composições faltantes são estas daqui, ó, da mistura, tá bom? Essas são as composições ali da mistura de morango e açúcar que nós não sabemos. Vamos então para a fase 2. Essa era a fase 1, está respondida. Cadê a fase 2? As faltantes ali, ou Arquimedes? As faltantes, aqui, ó. Tá vendo que aqui nesse meu processo, ó, dos morangos aqui açucarados, ó, eu não tenho a porcentagem de sólidos nem a porcentagem de água dos morangos açucarados. Na hora que eles saem do misturador, eu não sei essas porcentagens. Ok. Positivo operante. Fase 2, queridos. Eita. Deixa eu diminuir esse negócio aqui. A fase 2 diz o seguinte, ó. Sabe-se que há uma relação de proporção entre a quantidade de morangos e a de açúcar de 45 para 55, mas não temos esse valor exato. Então, precisamos escolher uma base de cálculo arbitrária para poder calcular as frações mássicas de morango. Nesse sentido, adote uma fração, uma base de cálculo, eita, está escondido ali, a base de cálculo que ele está usando é de 45 quilos. Então, ele fala assim, ó, use uma base de cálculo de 45 quilos. Já já nós vamos ver como adotar isso. Adotada a base, faça o balanço de massa do misturador. Faça o balanço de massa por componente no misturador. Vamos fazer. E responder. Se tivéssemos escolhido outra base de cálculo, por exemplo, 450 kg de morango, chegaríamos ao mesmo resultado sobre as frações mássicas na corrente MA? E escolhemos água para fazer o balanço por componente no misturador, porque isso facilita os cálculos. Já vamos ver. Então, ó, vamos fazer primeiro o balanço de massa no misturador e depois vamos fazer o balanço de massa por componente no misturador, começando pela água. Aqui, ó, fase 2. Olha lá, vamos responder, queridos. Adotando uma base de cálculo de 45 para calcular as frações mássicas dos sólidos e da água, temos o seguinte balanço no misturador. Ó, lembra que aqui no misturador, olha para o misturador aqui embaixo, ó. Tá entrando no misturador, que é esse, a gente está analisando, ó, essa fronteira aqui primeiro, ó. Tá entrando morango e tá entrando açúcar. Então, ó, tá entrando morango e açúcar. E tá saindo quem? Tá saindo morango açucarados. Ele falou para usar uma base de cálculo de 45 kg de morango. Então, ó, tá entrando 45 kg de morango. Se tá entrando 45 de morango e a proporção é 45 para 55, tá entrando então 55 de açúcar. É assim que ele pensa. Isso é igual a massa de morangos açucarados. Se entra 45 de morango e entra 55 de açúcar,
Depois do processo 1 vai sair 100 de morangos açucarados. Está feito o meu balanço de massa no misturador. O que eu vou fazer agora? Esse balanço de massa ele foi o geral. Vou fazer agora o balanço por componente no misturador. E ele falou assim, ó, você sabe que aqui dentro do seu misturador tem 2 componentes. Tem quem? Tem o açúcar e tem os sólidos, tem os sólidos e tem a água. Esses são os componentes. Olha lá, tanto os morangos quanto o açúcar tem os componentes sólido e água. Ele falou assim, ó, começa pelo componente água. Começa pelo componente água. Então vamos começar pelo componente água. Lembra o que eu fazia, ó? Fração mássica de água lá na corrente de morangos, na corrente M, vezes a vazão da corrente. Mais a fração mássica de água lá na corrente do açúcar, vezes a vazão do açúcar. E isso vai ser igual a fração mássica de água da corrente de morangos açucarados, vezes a vazão de morangos açucarados. Gente, olha aqui ó, no diagramazinho. Água, a fração mássica de água aqui ó, nos morangos é de quanto? De 0,85. Então, ó, 0,85. E qual que era a vazão mássica de morangos que estava entrando? Ele adotou 45. Se você olhar de novo lá no diagramazinho, qual que era para a corrente do açúcar, a corrente A, a fração mássica de água? 0, porque o açúcar é puramente sólido. Então, ó, já sei que 0 vezes a vazão do açúcar, que é 55, isso aqui vai dar 0. Isso é igual a fração mássica de água lá na corrente de morangos açucarados, vezes essa vazão. O que isso vai me dar? Isso vai me dar a vazão mássica de água lá nos morangos açucarados de 0,3825. Como, professor? 0 vezes 55 dá 0. 0,85 vezes 45 dividido por 100 vai dar 0,3825. O que a gente encontrou? Encontramos isso aqui, ó. Encontramos uma dessas porcentagens que estava faltando aqui, ó. Porcentagem de água que a gente encontrou, tá? Foi essa porcentagem que a gente encontrou. Se você sabe, ó, isso significa que na corrente MA, ou seja, morangos açucarados, há uma fração mássica igual a de água de 0,3825. Como só tem morango e água, significa que essa soma tem que dar 1. Então, a fração mássica dos sólidos ali naquela corrente vale 0,6175. Por quê? 1 menos o que a gente tinha, a fração mássica de água, é o de sólido. Fala, Rô. Marcos, deixa eu te perguntar. Essa daí é a fração que está entrando no aquecedor, né? Isso, você vai ver que é a fração que vai entrar lá no aquecedor. Perfeito, exatamente. Correto. Correto? Antes de você explicar o próximo raciocínio, deixa eu só te perguntar. Por favor. Ali tem uma saída de água. Você calcula essa água que evaporou também, não? Não, porque eu não estou interessado em saber quanto está evaporando de água. Eu só estou interessado, Marco, em encontrar quantos quilos de fruta eu preciso colocar para sair 1 quilo de geleia. No meio do caminho você vai perceber que você poderia ter encontrado qual que é essa vazão de água que sai daqui. Você consegue encontrar ela, mas não foi uma das perguntas do exercício. Contudo, você consegue. Mas correto até aí. Mas segundo o raciocínio, isso não afeta no resultado final, não, né? Não, porque temos a lei da conservação de massas, né? Tudo que está entrando, ó, tudo vai sair também. Então, parte dessa porcentagem de água que está vindo aqui, ó, misturado nos açúcares açucarados, parte vai evaporar e parte vai ficar na geleia. Correto. Então ela não vai afetar o resultado. Não, ela não vai afetar o resultado. Não, tranquilo. Vamos embora. Aí ele perguntou assim, na letra E, ó. Se tivéssemos escolhido uma outra base de cálculo, por exemplo, 450 quilos, chegaríamos ao mesmo resultado? Se vocês lerem depois, vocês vão perceber que sim, ó, ele chega no mesmo resultado, tá bom? Independente da fração, independente da base de cálculo que você adote, desde que você mantenha a proporção de 45 para 55, você vai chegar nos mesmos resultados, tá bom? E ele falou assim, ó, escolhemos a água para fazer o balanço por componente.
Por que que isso facilita? Gente, isso facilita porque quando eu faço, ó, você percebeu que quando a gente usou a fração mássica da água no açúcar, isso deu zero, porque o açúcar não tem água, ele é puro sólido. A fração mássica de água dele era zero. Com isso, eu eliminei uma das variáveis. Isso facilita a minha conta, que foi essa conta que eu fiz. Você poderia ter usado a fração mássica do sólido para fazer essa continha. Você ia continuar chegando nos mesmos resultados, só que ia dar mais trabalho, tá? Finalmente, pessoal, na fase 3, ele vai perguntar... Opa! Eita! Desculpa aí. Pronto. Finalmente, aqui na fase 3, ele vai perguntar o seguinte, ó. Faça o balanço por componente de sólidos no aquecedor. Ou seja, estou trabalhando lá no aquecedor agora, a fim de calcular a quantidade de morangos açucarados para produzir 1 kg de geleia. Ou seja, eu já sei que a minha corrente G aqui no final vai ser de 1 kg de geleia por hora. Realize o balanço por componente, água no misturador, para finalmente encontrar a quantidade de morango necessária para produzir esse 1 kg de geleia. Então, eu vou fazer aqui, ó, eu vou fazer agora, vou analisar esta fronteira, ó. Eu vou analisar essa fronteira, tá? Para encontrar, primeiro, quantidade de morangos açucarados que precisa entrar para sair 1 kg de geleia. E depois, analisando essa fronteira, analisando globalmente, eu vou conseguir descobrir quantos quilos de morango vão precisar entrar para sair esse quilo de geleia. Então, vamos lá, ó. Fazer o balanço por componentes de sólidos no aquecedor. Foi o que ele falou, ó. Faça o balanço de sólidos no aquecedor a fim de calcular a quantidade de morangos açucarados para produzir 1 kg de geleia. O que eu sei? Que a fração de sólidos na massa de morangos açucarados, inferno, vezes a vazão de morangos açucarados, olha lá, que é o que está entrando no aquecedor. Isso precisa ser igual ao que, ó, a fração de sólidos na água vezes a vazão da água, mais a fração de sólidos na geleia vezes a vazão da geleia. Ó, simplesmente li o meu processo aqui. Então, ó, qual que é a vazão mássica, qual que é a fração mássica de sólidos lá na massa de açúcares de morangos açucarados? A gente havia encontrado que era de 0,6175. Coloco aqui. Vezes a vazão de morangos açucarados, que eu ainda não sei. Porém, eu sei que na água a fração mássica de sólidos é zero. Então, isso aqui vai a zero. Ai, ai. Por final, qual que é a fração mássica de sólidos da geleia? Ele havia medido aqui no começo do exercício, ora 72%. 0,72 para a vazão de geleia que ele falou, para 1 kg de geleia. Então, tem que sair 1 kg aqui. Se você fizer essa continha, ó, aqui vai dar 0. Vai dar 0,72 vezes 1 é 0,72. 0,6175 vai passar dividindo este número e você vai chegar a 1,166 quilos de geleia. Então, perdão, quilos de morangos açucarados. Então, ó, para sair aqui, ó, 1 kg de geleia, tem que estar entrando no aquecedor 1,166 quilos de morangos açucarados. Não é só morango, é morango e açúcar. Para sair 1 kg de geleia no final, tem que trazer isso aqui de morango mais açúcar. Eu quero saber só de morango no começo do exercício, para poder produzir esse 1 kg de geleia. É isso que eu vou fazer agora. Como? Ele falou, ó, faz o balanço por componente, faça o balanço da água no misturador. Aqui, ó, faz o balanço de água aqui no misturador, para finalmente encontrar a quantidade de morango. Então, vamos fazer. E ele fala assim, ó. O valor de morangos açucarados é diferente porque quando adotamos uma base de cálculo, nós chutamos um valor qualquer para encontrar a composição dessa corrente. Ou seja, se você tivesse chutado o número certo, o valor que teríamos encontrar, que é a quantidade de morangos, o valor de MA seria o mesmo que o valor de morangos que estava entrando. Foi isso que ele quis dizer, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o balanço por componente água no misturador. Olha lá para o componente misturador, ó. Tá entrando morango. Deixa aqui do ladinho. Tá entrando morango, tá entrando açúcar e tá saindo morangos açucarados.
você já conhece, você vai descobrir a vazão de morangos, não vai precisar da vazão de açúcar, e você conhece a vazão de morangos açucarados, porque você havia encontrado. Então, olha lá. A fração de água para os morangos vezes a vazão de morangos, ou seja, quanto que entra de morangos, mais a vazão de água no açúcar vezes a vazão do açúcar, vai ser igual à fração máxima, ó, de água lá nos morangos açucarados vezes a vazão dos morangos açucarados. Se você olhar lá no sistema, você já percebe que aqui, ó, a fração máxima de água aqui para os morangos é quanto? De 0,85. Então, aqui, ó, vou pôr o 0,85. Vezes a massa de morangos, que é o que eu quero encontrar, a vazão de morangos. Eu sei que para o açúcar é puramente sólido, então ele não tem fração máxima de água, vai dar 0. Por isso que ele falou, faz o balanço do componente por água, para isso aqui dar 0. E eu sei que a fração máxima de morangos açucarados era de 0,3825, que eu encontrei, para uma vazão de morangos açucarados de 1,166. Então vamos lá, ó. Isso aqui vai dar 0. Esse número vezes este número dividido por esse vai chegar em 0,5247 quilos de morango. Então, ó, significa que para você produzir 1 kg de geleia de morango nas frações especificadas, ou seja, 45 para 55, você precisa de 0,5247 quilos de morango, 524,7 gramas, tá bom? Quase meio quilo aí de morango, ou seja, metade é açúcar. Você tem que encontrar, gente, com certeza você tem que encontrar, né? Porque as proporções estavam muito parecidas.